Sabe aquelas criaturas que muita gente torce o nariz? Ou até sente um arrepio? Cobras, sapos, lagartos? Pois é, mas e se a gente estivesse olhando para eles do jeito totalmente errado? Pegajosos, escamosos e assustadores, né? Essa imagem vem de longe, de séculos de mitos, de contos de fadas. É quase uma reação automática, sabe? A gente já pensa neles como, sei lá, os vilões da história. Só que esse olhar tem um custo. E olha, é um custo alto. Essa perseguição toda, que nasce do medo, acaba ameaçando populações inteiras. Isso mexe com o equilíbrio do planeta de um jeito bem sério. Vamos mergulhar nisso para entender por que essa história é tão importante. Para a gente começar, vamos botar nossa lupa num lugar que é simplesmente fundamental para esses animais: o Brasil. A diversidade que a gente tem por aqui é assim de cair o queixo. É algo de importância global mesmo. Olha só, quando o assunto é anfíbio, sabe, sapos, rãs, pererecas, o Brasil não tá para brincadeira não. A nossa posição no ranking é de muito destaque. É isso mesmo. Primeiro lugar. Absolutamente nenhum outro país no mundo tem uma variedade tão gigante de espécies de anfíbios. E isso, claro, coloca uma responsabilidade enorme nas nossas costas, né? E que variedade, hein? Pensa só, a gente está falando de 1.188 espécies conhecidas até agora. É um número que escancara a riqueza absurda da nossa fauna. Beleza, agora, e os répteis? Bom, a posição do Brasil também é lá no topo, lugar de pódio. Exatamente! Terceiro lugar no pódio mundial. Pensa na variedade: tartarugas, jacarés, lagartos, cobras. A diversidade de répteis por aqui é, sem dúvida, uma das maiores do planeta. O número é gigante, 848 espécies de répteis registradas aqui. Quando a gente junta tudo isso, não tem como negar. O Brasil é um dos lugares mais cruciais do mundo para a conservação desses bichos. Ok, a gente já viu que a diversidade aqui é imensa. Mas a grande pergunta é: tá, e daí? Por que eles são tão importantes assim? A verdade é que eles têm papéis fundamentais no ecossistema, muitos que a gente nem se dá conta. Então, vamos lá. O ponto central é que eles são peças-chave na teia da vida, sabe? As cobras, por exemplo, são controladoras naturais de roedores. Sapos e lagartos devoram uma quantidade absurda de insetos, muitos que transmitem doenças para a gente. E não para por aí. Eles também são comida para aves, para mamíferos. E o mais incrível, as toxinas e venenos deles são fontes valiosíssimas para criar novos remédios. Mas não é só isso. Além desses papéis superativos, eles têm outra função. Uma que é mais sutil, mas igualmente vital. Eles funcionam como uma espécie de alarme, um termômetro da saúde do meio ambiente. O nome técnico para isso é bioindicador. Basicamente, a presença, a ausência ou mesmo o estado de saúde desses animais pode dizer muito sobre como anda a qualidade do ar, da água e do solo de um lugar. E o mais interessante é por que eles são tão bons nisso. Pega os anfíbios, por exemplo. A pele deles é permeável, então eles são tipo umas esponjas vivas, absorvendo tudo que está no ar e na água, inclusive poluição. E como eles são de sangue frio, a temperatura do corpo deles depende do ambiente, qualquer mudançazinha no clima já afeta eles demais. Para completar, eles não viajam muito, então a saúde deles é um retrato perfeito da saúde daquele cantinho onde eles vivem. São o nosso canário na mina de carvão, um alerta vivo. Aqui vale a pena a gente dar uma pausa para entender a diferença entre os dois grupos. Anfíbios botam aqueles ovos gelatinosos na água, sabe? E passam para aquela fase de girino. A pele deles é úmida, super sensível. Já os répteis são diferentes. Botam ovos com casca, na terra, e os filhotes já nascem parecendo uns adultos em miniatura. A pele é seca, cheia de escamas para proteger. E são essas diferenças, principalmente a pele permeável e a dependência da água, que fazem dos anfíbios uns bioindicadores tão, mas tão sensíveis. Pois é. Agora que a gente entendeu o valor gigantesco desses animais, vem a parte difícil. A gente precisa encarar a realidade. E a realidade é que esses guardiões, essas sentinelas, estão correndo um perigo sério. E as ameaças são bem claras. E na maior parte, a culpa é nossa. O desmatamento acaba com a casa deles, com os lugares onde eles se reproduzem. As mudanças climáticas bagunçam as temperaturas que eles precisam para sobreviver. E para piorar, ainda tem a perseguição direta, aquela matança que vem do medo, da falta de informação e que continua acabando com as populações. E essa citação do pesquisador Vinícius da Silva, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Menos floresta é igual a menos água. Simples assim. E para os anfíbios que precisam da água para se reproduzir, isso é basicamente uma sentença de morte. Não tem outra palavra. Agora, se liga nesse número. Ele mostra o tamanho do problema para os répteis no mundo todo.
21%. É isso mesmo. Mais de 1 em cada 5 tipos de répteis no mundo corre o risco de sumir do mapa, para sempre. É um alerta chocante, né, sobre a pressão que esses bichos estão sofrendo. Mas calma, essa análise não precisa terminar com esse peso todo. A informação, o conhecimento, essa é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Dá pra gente transformar esse medo, essa falta de compreensão em curiosidade, em respeito. E para começar, vamos quebrar um mito bem comum? Essa aqui aposto que muita gente já ouviu. Aquele papo de que sapo esguicha veneno. É um mito super popular e que dá um medo danado, né? Mas qual é a verdade por trás disso? A realidade, felizmente, é bem menos assustadora. Aquele líquido que os sapos soltam quando se sentem ameaçados é xixi, é só urina, gente. É um mecanismo de defesa, para dar um susto no predador e ganhar um tempinho para fugir. Não faz mal nenhum pra gente. E com isso, a gente chega na reflexão final. Depois de ver a diversidade incrível que temos no Brasil, os papéis vitais que eles têm como guardiões, a sensibilidade deles como termômetros do planeta, a percepção muda, não muda? Eles não são monstros, são peças fundamentais e ao mesmo tempo super frágeis de um sistema do qual todo mundo aqui depende. A escolha de como a gente vai olhar para eles daqui para frente, bom, essa escolha é nossa.